1 Reis, capítulo 14. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou a sua esposa: Levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho e ele lhe dará a resposta. Assim fez a esposa de Jeroboão, levantou-se bem cedo, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe paralisava os olhos. Mas o Senhor Yahvé lhe dissera: Eis que aí vem a esposa de Jeroboão para lhe pedir um oráculo a respeito do filho que está doente, e tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: Entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de te entregar uma triste mensagem. Porquanto volta e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Yahvé, Deus de Israel: Eu te escolhi e exaltei entre o povo, e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso, farei vir a tragédia sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens da sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou o Senhor Yahvé. Agora, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele o Senhor Yahvé, o Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. O Senhor Yahvé estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. O Senhor Yahvé fará Israel vacilar e tremer, como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra, que concedeu aos seus antepassados, e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira do Senhor Yahvé. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer. Então a esposa de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Assim que chegou à soleira da porta de casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, como dissera o Senhor Yahvé por intermédio de seu servo Aías, o profeta.
O restante da história de Jeroboão, as guerras que fez e o seu governo, contudo, isso está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém. Na cidade do Senhor Yahvé, escolhera entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer o teu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era da nação de Amon. O povo de Judá pecou, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor Yahvé, e deu ainda mais motivos para ele ficar irado dos que todos os seus antepassados já haviam dado. Eles também construíram para seus cultos altares idólatras, colunas sagradas e postes dedicados às divindades, sobre todos os montes e debaixo de todas as grandes frondosas árvores. Havia em todo o país até prostitutos cultuais, e o povo se envolvia em todo tipo de prática abominável comum nas nações que o Senhor Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém. Apoderou-se dos tesouros do templo do Senhor Yahvé e das riquezas que havia no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor Yahvé e os guardas vinham e tomavam, depois os devolviam à sala dos guardas. Todos os demais acontecimentos notáveis do reinado de Roboão e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamá, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar.